Fala, jovem! Espero que você esteja bem. Seja bem-vindo ao nosso primeiro Momento Ciência da semana. A ideia é ser semanal. E eu separei aqui um artigo falando de um tema muito interessante e muito presente na minha vida. Acredito que na sua também. Se não for presente na sua vida, vai começar a ser. Porque se você quer ter qualidade de vida, isso aqui é indispensável. E esse artigo, ele já fala muito bem sobre isso. Ele já fala muito sobre como ajustando aqui um pouco a legenda, só um minutinho. Como a leitura é importante para a sua qualidade de vida. Talvez você não tenha o hábito, talvez você não tenha prazer, mas tudo isso é algo que você pode se ensinar. Através desse artigo, eu espero que você entenda o quanto é útil, é importante e é necessário. O quanto é um caminho válido, e acredito que não tenha outro, porque ainda que você adquira conhecimento por séries, por vídeos como esse, lendo você adquire muito mais, sem contar que exercita o cérebro muito mais e tem muito mais benefícios do que apenas ouvir. Assistir é muito passivo, ler exige um pouco mais de esforço, faz o seu cérebro se concentrar, trabalha a sua imaginação, mexe lá com suas sinapses neurais, mas não é isso que fala esse artigo agora. Na verdade, ele fala das consequências de tudo isso que eu falei. Enquanto você lê, tudo isso está acontecendo, mas o que tudo isso acontecer te traz? É isso que esse artigo vai falar. Deixa eu vir aqui pro cantinho, para dar para ver a luz aí tranquilo. Então, eu fiz até umas marcações aqui para comentar. Esse é o artigo da Glauci Barros Santos Souza Araújo, doutoranda, docente da faculdade de Floriano. E o título é A Leitura e seus benefícios no momento de isolamento social. Aqui ela faz um resumo que ela diz que nesse momento de isolamento social que nós vivemos, né, a época da pandemia, da Covid-19, é natural nós termos muitas sensações ruins, muitas angústias, muitas ansiedades, e que a leitura, ela contribui para diminuir isso, consequentemente aumentar a qualidade de vida. E logo no começo, ela colocou uma palavra aqui que eu considero chave, eu vou até grifar de novo aqui com vocês, eu vou grifar de outra cor. Qualidade de vida. É isso aqui que a gente está buscando. É isso aqui que eu estou ensinando e é isso que eu quero que você conquiste. Então, olha o que ela fala aqui logo no resumo. A leitura contribui para o bem-estar físico e mental dos sujeitos, como também concede melhor qualidade de vida a todos. Eu vou deixar o link também na descrição para vocês assistirem, para vocês lerem, perdão. E já coloca em prática o que eu falei. Por mais que você está ouvindo um pouco sobre o artigo aqui, leia você mesmo, para você ter a base, para você não ficar no diz que me diz. Não, é porque o Daniel falou. Eu fico muito feliz se você me citar assim. Espero que você de fato confie no que eu estou te trazendo, porque eu estou te trazendo conteúdo de qualidade. Mas não fica apenas no eu falei. Eu falei, mas você foi lá e conferiu. Você foi lá e viu com seus próprios olhos. Seja assim. Então aqui na introdução, ela fala que em 2020 o mundo foi surpreendido pela propagação dessa doença, que surgiu lá na China e que começou uma alta taxa de contágio, e aí teve a portaria que sugeriu o isolamento social e isso começou a ser aplicado. E ela comenta que o isolamento social é de grande valia para a redução do vírus. Vale ressaltar que é fundamental e que as pessoas em reclusão e isolamento social estejam saudáveis mentalmente quanto fisicamente, né? Porque a gente não está saindo de casa que a gente não vai ter saúde, né? Ela também comenta aqui que em momentos de isolamento se percebe uma grande carga de estresse, medo e angústia e solidão. Tudo isso afetando o bem-estar físico e mental das pessoas, prejudicando a saúde e afetando as emoções e os sentimentos. É até de se imaginar, né? É algo que tem lógica, né? Se a gente está estressado, com medo, se sentindo sozinho, angustiado, isso vai afetar nossa mente, consequentemente afetar nosso corpo, já que a nossa mente comanda o nosso corpo. Pensa comigo, se você está numa situação de sobrevivência, como é que o seu corpo sabe disso? É porque a sua mente identificou o perigo, vamos trazer lá para o homem das cavernas, identificou um animal que está prestes a te atacar, reconheceu esse perigo através de alguns sinais, e através disso, agora que eu percebi que a legenda estava lá em cima, peraí, isso. E através disso, ela te dá uma resposta biológica para você enfrentar aquele perigo. Identificou um animal que vai te atacar, você sente medo, libera ansiedade, libera cortisol, libera adrenalina, né?
que vai causar vasoconstrição periférica, para o sangue se concentrar nas partes principais do seu corpo, para você ter uma luta ou fuga, né? Você precisa ter o sangue nas suas pernas para correr ou para enfrentar. Mas você identificou como? Com a sua consciência. No momento do isolamento social, na verdade, nos perigos hoje em dia, né? Assim, na sociedade que a gente vive hoje, a gente não tem que lutar contra feras, mas a gente se depara com situações que a nossa consciência, nosso cérebro entende como um perigo. Às vezes é inconsciente, às vezes você não percebe, mas o fato de estar sozinho, o fato de não estar saindo, gera como se fosse uma situação de perigo, e aí você fica constantemente em luta ou fuga, que é a ansiedade. Isso é o que acontece com mais frequência hoje em dia. E é isso que ela cita aqui. Se a gente for descendo um pouco mais, ela fala mais um pouco sobre o isolamento, né? A questão do isolamento social. E se a gente for parar pra pensar, essas questões de saneamento, ela não é só pro Covid, né? Porque ali foi muito necessário para conter algo que a gente não tinha cura, a gente não tinha vacina, a gente nem tinha remédio específico, tava tratando com o que validava, sabe? Foi meio que situação de guerra, uma situação de improviso. Testa esse remédio, testa esse outro, de repente descobre o efeito colateral de um, aí descobre que é melhor usar o outro, aí começa a ter pesquisa sobre isso, tudo muito rápido, foi tudo muito surpreendente. Você vai lembrar disso. Só que essas questões de evitar contato com outras pessoas, usar máscara, higiene de mãos, higienizar a superfície, higienizar alimentos, isso aí é o básico, na verdade. Qualquer doença que se transmite por contato, por gotículas, como era o Covid, vai ser assim. E é importante a gente, na verdade, manter essas medidas até hoje, né? É que a gente ficou relaxado. Eu acredito que ninguém tá usando mais máscara aí na sua cidade, ninguém tá usando aqui também. A gente manteve usando no hospital. Agora, por exemplo, um rodízio, que as pessoas vão pegar comida e ficam falando em cima da comida. Você já parou pra pensar nisso? Que fica saindo gotículas em cima da comida o tempo inteiro e a gente vai lá e come, tá tudo certo. Antes da Covid ninguém pensava nisso, parece. Depois da Covid, continuaram... Quer dizer, durante a Covid, pensaram. E agora parece que esqueceram de novo. Porque eu já vejo um monte de restaurante nesse sistema aí, o pessoal tudo falando em cima da comida, né? Coloquei essa pulga atrás da sua orelha agora. Então aqui ela faz uma informação visual, né? O isolamento social, ele traz o controle da Covid, traz a diminuição no aglomerado de pessoas, traz menor chance de contágio e traz a separação das pessoas sintomáticas das assintomáticas, assim que ela diminui o impacto da transmissão da Covid, como foi, né, naqueles tempos que vivemos. Depois de ressaltar mais um pouco a importância do isolamento, ela entra nos benefícios da leitura. E aqui, dá vontade de ler o texto inteiro para vocês, sério, entra lá e lê depois. A leitura é primordial para o desenvolvimento dos indivíduos, pois possibilita que as pessoas possam adquirir conhecimentos e construir novas concepções de mundo. De acordo com Coulson, a leitura exerce papel importante na vida das pessoas, pois, através dela, é possível que as mesmas vivenciem novas histórias, bem como adquirem novas percepções de ver o mundo. Esse artigo, ele é uma revisão bibliográfica, né? Ele une vários outros artigos. Eu gosto bastante de artigos nesse sentido, porque ele faz o trabalho do pesquisador, vamos falar assim. Um pesquisa e descobre, outro pesquisa e descobre, outro pesquisa e descobre. Mas quando a gente quer montar uma tese, a gente tem que juntar várias pesquisas para comparar. E aí os artigos de revisão fazem isso. E você vai ver que alguns conceitos vão se repetir aqui, porque é isso, é o que é. E vamos entender como isso faz muita lógica e sentido. Você já deve ter ouvido aquela comparação assim, uma criança que não conhece a Disney não vai querer ir para a Disney. E é lógico, a gente só tem como lidar com o que a gente conhece, a gente só tem como ter contato, fazer, desejar o que a gente sabe que existe. Se eu te falar que tem uma possibilidade de você ir para o espaço agora de graça, se você é uma pessoa que quer conhecer o espaço, você vai querer. Se eu não falasse, você poderia imaginar ela porque você conhece a concepção de espaço e a concepção de grátis. Aí você consegue juntar as duas coisas, assim que a criatividade funciona. Mas é impossível criar algo que a gente nunca teve contato. Por isso que é impossível criar uma cor nova. Porque não tem como, nosso cérebro nunca visualizou. E tudo que a gente viu já é a mistura de outras cores. Então, tem um limite aí.
Se não fosse assim, a gente seria onisciente, a gente simplesmente saberia de tudo. E não é assim que funciona. A gente nasce e desde que a gente nasce, a gente tem contato com informações. Agora, se você só vive com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, com o seu bairro, e você vive num lugar que as pessoas não falam de investimentos, por exemplo, quando que você vai imaginar investir? Quando que você vai pensar que dá para se aposentar antes dos 60 anos? Que dá para ter renda passiva, sendo que seus pais nem sabem o que é isso, sendo que ninguém ali no seu ambiente sabe o que é isso? Você nunca vai nem pensar nisso. Você precisa ter no mínimo contato com a ideia. Ou talvez você pense, né, usando a imaginação. Pô, eu ganho dinheiro trabalhando. Tem coisas que eu faço que não é trabalho. Imagina se eu ganhasse dinheiro fazendo coisa que não é trabalho. Aí você imaginou a renda passiva. Mas é uma imaginação, algo inalcançável, surreal, utópico. Só que se você tiver contato com pessoas que vivem disso, você vê que é real. Muda a sua forma de enxergar, de pensar, de viver. E é isso que ele traz aqui. Quando a pessoa lê, ela tem contato com novos mundos, ela tem contato com novas ideias, novas experiências. Eu sou escritor, eu tenho um livro já escrito de enfermagem e tenho outros livros de enfermagem escrito também, alguns estão em processo de publicação. Quando você pegar meus livros para ler, você vai ter contato com ideias, você vai ter contato com a forma que eu estou enxergando aquilo, ou que eu criei, se for um livro de ficção. E isso, em contraste com a realidade que você vive, vai te gerar novas percepções de mundo, novos valores. Se você vive num lugar onde tem que trabalhar para ganhar o sustento, e essa é a porção de vida que você conhece, de repente você pega uma ficção, onde a pessoa não trabalha e tudo é de graça, e você começa a imaginar. De repente você pega uma bibliografia onde a pessoa trabalhou muito e agora não trabalha mais e vive de renda passiva, e aí você começa a entender que tem essa possibilidade. Enfim, acho que estou sendo repetitivo aqui, né? Eu quero firmar muito na sua cabeça a importância de ter novos contextos, de ter novas informações. Vamos voltar para o artigo, você vai ver que vai repetir isso muito. Segundo Kahneman, a leitura se configura como um processo individual do indivíduo, ou seja, uma coisa que você vai se relacionar com você mesmo. É você que está lendo. Enquanto você lê, você pega aquela informação e compara com o que você já conhece. E, a partir disso, naturalmente, começa a descobrir coisas novas. Ela estabelece construção de significados a partir da interação entre o autor e o leitor, e que se transforma à medida dos conhecimentos, vivências e motivações que as mesmas exercem no momento da leitura. Aqui fala mais um pouco de Kahneman, ele cita várias pessoas que falam coisas parecidas. A leitura são utilizadas nas mais diversas situações, está relacionada com a história dos sujeitos. Enfim, nesse sentido, percebe-se que os sujeitos que se encontram nos momentos de isolamento social podem usufruir da leitura, pois os mesmos devem se debruçar no mundo dos textos e das novas descobertas, para que assim possam vivenciar novos conhecimentos através de suas vivências e percepções de realidade onde estão inseridos. Ou seja, a partir de onde você está e do que você conhece, você tem contato com algo externo, algo diferente, através da leitura, e você tem novas experiências, concepção de mundo. Adriano, mas eu vou ter uma experiência só dentro da minha mente? Já é melhor que experiência nenhuma. De fato, se você viver o que o livro está falando, é totalmente diferente, é mais marcante, é mais transformador. Mas você ainda não pode viver o que o livro fala. E muitos livros são de ficção, que você nunca vai poder viver aquela realidade. Mas só o fato de ter contato com ela já te transforma. O fato de ver um romance acontecendo e você começa a comparar o que você já sentiu por quem você teve sentimentos, o que alguém próximo de você passou, com o que você deseja, com o que está acontecendo. De repente, algo que você não achava legal no livro, você vê que é legal naquela relação daquele casal do livro. Ficção, mundo fictício. Livro de romance, para entretenimento mesmo, aquele roteiro bem clichê de romance que as pessoas gostam de ler, às vezes para escapar da realidade, sabe? Inevitavelmente, enquanto você lê, você tem contato com outras realidades e aumenta o seu contexto. Seja ficção, seja desenvolvimento pessoal, seja científico, seja histórico. Toda leitura é válida. Seja gibi, seja mangá. Tudo é importante, porque você coloca sua mente em contato com essas novas histórias enquanto estimula o seu cérebro de uma forma diferente de assistir. Olha aqui que interessante, eu grifei até de azul para ficar marcado diferente. O leitor precisa possuir, além das competências fundamentais para o ato da leitura, a intenção de ler. Essa intenção pode ser caracterizada como uma necessidade que precisa ser satisfeita, e a busca de um equilíbrio interno ou a tentativa de colimação de um determinado objetivo em relação a um determinado texto. Ou seja, não basta ler por ler, porque ler por ler a gente não retém nada. Esse texto eu achei muito importante, ele parece que foge um pouco
do que o artigo está falando anteriormente, né? Mais falando essa questão de ter contato com nova experiência, mudar sua mente, melhorar sentimentos ruins. Ele fala do propósito da leitura. Deve ter acontecido com você já, de você estar lendo algum texto e de repente somente viajar e você continua lendo. Nem eu sei explicar como é que isso acontece, mas a gente lê uma página inteira pensando em outra coisa e quando a gente volta o foco na leitura, a gente tá lá na frente, não lembra o que aconteceu. Como se a gente tivesse assistindo algo e distraísse olhando pro celular e quando volta nem prestou atenção, sabe? Então aqui ele fala que é importante essa intenção da leitura. E qual que pode ser essa intenção? Busca de um equilíbrio interno, ele cita aqui, que aí seria, eu vejo, o lazer, né? É você tá querendo se distrair, é você tá muito angustiado, muito tenso, nervoso, então eu vou ler uma leitura tranquila, de uma coisa divertida, legal. Ou você tá carente, aí você lê um romance ali pra você viver aquele romance, sabe? Como algo meio paliativo. Só não pode ficar preso se apegando a isso, entender que é ficção e só usar como base, né? Pra comparar com a realidade, não querer uma coisa surreal. Mas aí talvez é assunto para outro vídeo. Ou a tentativa de unir um determinado objetivo em relação ao texto. Eu agora estou lendo muitos livros de desenvolvimento pessoal, de finanças, como eu citei já no vídeo que eu gravei recentemente, o livro Hábitos Atômicos. Qual que é o objetivo? Tem vários hábitos que eu quero construir e tem vários hábitos que eu quero desconstruir. E eu não estou conseguindo fazer isso sozinho, só tentando, só mudando a forma que eu tento, conforme eu passei já na aplicação do método CAO. Então tá me faltando o quê? Conhecimento, uma das bases do método. E aí comecei a ler esse livro e ele descreve o passo a passo, sabe? Ele descreve, tipo assim, ele desmembra. Igual a gente estuda em fisiologia, em anatomia, cada pedacinho do corpo e suas funções, ele começa a pegar o hábito e dividir ele em partes, em pedaços. Cada momento, qual que é a função de cada momento. Então, através daquele livro, eu tô conseguindo mudar vários hábitos meus e construir hábitos novos. Colocando em prática, né? Que é o pilar da ação também que a gente fala. E sempre comparando com as minhas bases, orientando, né, pela minha base da ciência humana, que seria relacionamentos, saúde física, saúde mental, espiritualidade e finanças. Só para relembrar aqui a base do método para afirmar na sua cabeça você aplicar. Então, eu consigo focar naquele livro, por quê? Porque eu quero me desenvolver. Eu quero, ele tá me entregando uma ferramenta para isso, que é o conhecimento, e aí eu leio com intenção, intencionalidade, isso é importante. Ou eu quero só relaxar, descansar. Aí eu pego um mangá, pego um gibi, pego um livro de ficção. Mas tem que ter um propósito claro, um motivo. Porque se você falar assim, eu vou ler porque eu sou obrigado a ler. Eu vou ler porque o Dani falou que eu tenho que ler para ter qualidade de vida. Se você ler pensando nisso, você talvez até consegue focar. Mas ainda assim, pega um assunto interessante para você focar naquela leitura e de fato aderir o texto, tá? Aí ele reforça aqui, ó, percebe-se que a leitura contribui para o melhor controle e constância para aquele que lê. Mas para que isso aconteça, é importante que a mesma tenha a disposição e dedicação no ato de ler, a fim de atingir o objetivo estabelecido através das leituras. Então você quer relaxar e descobrir um mundo novo? Leia até completar aquela história, leia até você ficar imerso naquele mundo novo. Você quer adquirir um novo conhecimento? Leia até adquirir um novo conhecimento. Mas leia. Faça isso de forma constante. E já parafraseando um pouco o livro que eu tô lendo, nem que você faça 5 minutos por dia, nem que você faça 1 minuto por dia. Eu tenho dia que eu consigo ler só 10 minutos, mas eu fiz um compromisso de ler todos os dias. Então, às vezes, eu atraso uma coisinha, eu vou dormir mais tarde, mas eu coloco ali pelo menos 10 minutos, quando eu posso eu leio mais, e leio um pouquinho. E nisso, eu comecei isso em abril. Agora a gente tá em junho e eu já li 6 livros. Então, deu mais ou menos um livro. Deu mais ou menos um livro por mês, mesmo eu tendo começado depois. Se eu continuar nesse ritmo, talvez eu termine um ano com 2 livros por mês. Ou até mais, tem gente que lê um livro por semana. É tudo questão de treino. Eu vou chegar nisso ainda, e você também, se você quiser. A Rousseau e Medeiros, eles falam da melhoria da qualidade de vida. Olha que palavra bonita, vou até grifar ela aqui de novo. Das pessoas em todos os sentidos, físicos, mentais, espirituais, através da leitura. Esse texto aqui, que eu grifei de azul, ele parece que sintetiza tudo que a gente falou até agora. Como eu falei, parece que é a mesma coisa falada de formas diferentes, né? Para fixar a mesma importância. São vários autores, ó, você folheando aqui, quando você pegar o texto para ler, você vai ver que é vários autores, várias pesquisas de anos diferentes, trazendo os mesmos conceitos. Então, ou seja, tem uma verdade nisso. Quando eu gosto de estudar um assunto, eu gosto de pegar várias fontes e buscar a essência entre eles. Porque, naturalmente, cada um tem uma interpretação diferente.
Cada um enxerga um pontinho diferente, mas você vê que nesse todo existe uma essência. E essa essência é tipo assim, se pessoas que discordam em muitas coisas concordam nisso, eu costumo acreditar nesse ponto, eu costumo me apegar nele. Então, o Arrussui Medeiros, né, o mesmo citado anteriormente, fala assim: buscamos entender a nossa existência, as nossas angústias, nossos medos e incertezas. Assim, ao folhear um livro, ao ler matérias em meios virtuais ou impressos, procuramos conhecimento, resposta para nossas dúvidas diárias, alento, conforto, paz e bem-estar. A partir da leitura, elaboramos ideias, construímos o conhecimento, nos aproximamos do mundo e das pessoas, elevamos a nossa alma. Profundo, né? Poético. Desse modo, a leitura propicia que os sujeitos possam se libertar de suas amarras, de seus males e infortúnios, fazendo com que os mesmos possam ter percepções diferentes daquilo que os acometem, como também amplia a visão e comportamento dos mesmos, abrindo um novo caminho de possibilidades, sonhos e recomeços. Se você, ouvindo isso, criou um certo bloqueio, falando que é ficção, falando que é algo irreal, sabe? Pensando que não é assim que acontece, tenta olhar de forma racional. Volta no começo do vídeo e pensa junto comigo como faz todo sentido quando você conhece novos caminhos e possibilidades, você buscar novos recursos e a partir disso conseguir o que você está procurando. Talvez com o mundo que seus pais, seus irmãos e amigos te apresentaram, não seja possível alcançar o que você está querendo, mas o mundo é muito mais amplo, muito infinito. Eu falo que o universo ele é infinito refletindo a natureza do Criador. A criação ela é infinita refletindo a natureza de Deus. Talvez em um contexto fechado, em algo limitado, que a gente mesmo limita, tenha de fato um fim. Mas quando chegar a um fim naquilo que você mesmo limitou, expanda. Então, se tudo que você conhece até agora não te leva até onde você quer chegar, expanda. De que forma? Buscando conhecimento. Vendo meus vídeos, vendo vídeos similares, assistindo documentários, mas principalmente lendo. É o foco desse vídeo de hoje. O quanto a leitura é importante e te faz bem. Principalmente lendo. Se possível, evite consumir conteúdo que não te traga nada de valor. Conteúdo vazio, sabe? Sim, falando da vida dos outros, falando de coisas ruins, negativas, coisas que não vão te fazer crescer em nada. Coisas que vão, na verdade, só aumentar os seus desejos e o quanto eles te dominam. E busca conteúdos que vão te ajudar a virar senhor e senhora de si mesmo. Né? Até autodomínio, até domínio próprio, autocontrole. Você vai ver que isso vai ser muito bom pra você. Ai, de novo, o Daniel tá falando umas coisas nada a ver. Vamos fazer o seguinte, toda vez que eu falar alguma coisa e você sentir um bloqueio, você sentir um preconceito, você sentir uma raivinha, você falar que eu tô errado dentro de você falar que não é bem assim dentro de você, tenta se questionar racionalmente. Lembra, na sua realidade, quantas vezes você, por exemplo, queria guardar dinheiro para um objetivo e não guardou porque comprou uma coisa que você não precisava, mas foi impossível? Não seria muito bom se você tivesse controle de si mesma, de si mesmo? Se você conseguisse olhar para aquela sua vontade, ter uma inteligência emocional, ter um preparo mental e falar, não é o momento, não vou comprar. Aí você não comprava, esperava e conseguia outra coisa. Ou outras situações, é que eu pensei no financeiro agora. Mas pensa nisso. E aí você vai ver como o autocontrole é realmente importante, valioso. E você vai ver, você vai sentir mais motivação para buscar isso que eu tô falando. Entenda que é uma questão de importância para você mesmo, né? Eu não tenho que estar certo e você não tem que me agradar. Eu só tô te entregando o conhecimento. E lembra das bases do método. Pega esse conhecimento que eu tô te entregando. Se orienta com base nos 5 pontos que afetam a sua vida. Vê como esse conhecimento que eu tô te entregando vai afetar a sua saúde mental, física, emocional de relacionamentos, financeira e espiritual. Afetar tanto colocando em prática como não colocando. E a partir disso, toma alguma ação. Mesmo que a sua ação seja não tomar ação nenhuma, porque não fazer nada é fazer alguma coisa também. E aí você vai continuar como tá, e enfim. É tudo, não sei, gente, na minha cabeça é tudo muito lógico, sabe? É tudo muito A mais B, é tudo um ponto leva pro outro. Tem várias variáveis aí no meio, mas muitas coisas é lógica, sabe? Vamos lá, terapia da leitura ameniza as dificuldades emocionais, aumenta a concentração e a capacidade criadora, a memória, a autonomia e a autoconfiança. Por meio de textos diferenciados e literários,
desenvolve-se um novo olhar crítico e objetivo na estrutura de vida, ampliando sua visão de si próprio, dos outros e do mundo a qual está rodeado. Mais uma vez, repetindo basicamente o que falou aqui, né? Só que com outras palavras e outro autor. Ó. Esse foi Leffa, em 1996, e esse foi Santana, em 2018. Então, ele conclui o seguinte: percebe-se que a leitura contribui no sentido das pessoas descobrirem novos mundos de possibilidades, faz com que elas superem seus medos e incertezas, possibilitam amadurecimento e crescimento quando elas são desafiadas a buscar, nos momentos de introspecção, novas sensações e vivências. Falando em outras palavras o que ele disse aqui, toda vez que você tem que lidar com alguma situação da sua vida, você busca de experiências passadas. Isso já é mais comprovado e é inconsciente. Por exemplo, se você tocou num bule quente e se queimou, você não vai mais tocar no bule quente nem nada que seja parecido que esteja em cima do fogo. É até lógico para você sobreviver isso. E a vida inteira a gente é assim. Então aparece uma oportunidade, aparece um novo desafio, surge algo na sua vida. Você vai buscar dentro de você, às vezes consciente, às vezes não, suas experiências para ver se aquilo é bom. Se suas experiências estão limitadas só ao que você, nesse seu corpo, nessa sua mente, viveu, é um armazém muito pouco, vamos falar assim. É muito pouco recurso perto de tudo que o mundo tem a oferecer, perto de tudo que o universo tem a oferecer. Agora, se além das suas vivências, você tem vivências de várias outras pessoas que você adquiriu através do conhecimento, especialmente através da leitura, você tem um feedback maior. Alguém te oferece uma oportunidade de negócio, um empreendimento, uma parceria. Seus pais falam que empreender é perder dinheiro. Você tentou empreender, ficou frustrado e viu que era estressante. Mas você leu 30 livros de 30 pessoas que empreenderam, tiveram sucesso, melhoraram as condições da família, melhoraram as condições do bairro que vivia, gerou emprego e renda e, consequentemente, cuidou de outras famílias. Todas elas conseguiram, todas elas estão bem. E aí você pensa, caramba, eu não consegui. Meus pais falam que é ruim. Mas pelo menos 30 pessoas eu já li que conseguiram, eles falaram como, eles mostraram o resultado. Eu acho que eu vou aceitar isso aí, eu acho que eu vou me esforçar para fazer dar certo. Percebe como pode mudar um pouco a sua perspectiva de mundo através da leitura? Aqui ela traz uma tabelinha muito interessante, né? Resumindo tudo. Benefícios da leitura. Se quiser, anota aí, escreve bem grande num papelzinho, cola na parede do quarto para você ler com frequência. Para você ler com frequência, inclusive, esses benefícios. Novas descobertas, aquisição de conhecimentos, vivência de novas histórias, novas concepções de mundo, novas percepções, motivações, diversas sensações, refúgio, controle, respostas, alegrias, diversão, satisfação, terapia, alívio, concentração, criatividade, ativar a memória, autonomia, autoconfiança, equilíbrio e superação. Quanto tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Pelo menos 22 motivos para você começar o hábito de ler ainda hoje, ainda agora. Acabando esse vídeo, bota um cronômetro, pega qualquer livro aí na sua casa, um livro digital, lê 5 minutinhos, para você já começar a vivenciar tudo isso daqui. Aqui ela faz uma consideração final, repetindo e reforçando que o isolamento foi difícil para todo mundo e como a leitura pode ajudar nesse enfrentamento, que é o foco do trabalho, né? Então, para finalizar esse nosso momento, estamos aqui há quase meia hora juntos. Se você assistiu até aqui, muito obrigado por essa atenção. Não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de compartilhar para quem você sente que precisa de tudo isso aqui, ó, esses 28 pontos que a gente acabou de ver. Para quem você deseja que ela tenha tudo isso, envia para ela esse vídeo. Fala assim, amigo, vê isso até o final, porque vai ser importante para você. Se quiser, se inscreve aí no canal para ter mais conteúdo relevante para sua qualidade de vida. E tarefinha final do nosso momento de ciência, porque conhecimento por si só não resolve nada e conhecimento sem ação é a mesma coisa que não ter conhecimento. Vamos seguir o pilar do método. Te entreguei o conhecimento, agora começa a agir. Não tem como você falar que não tem o conhecimento, porque se você viu até aqui, você já pegou toda essa informação. Você pode até não acreditar, você pode até não concordar, mas já está com você. E aí, vamos fazer um outro combinado. Quando eu falar alguma coisa que você não concordar, isso em qualquer conteúdo meu, tá? Esse é um dos meus primeiros vídeos aqui na internet, mas se você tá me acompanhando desde agora, leva isso pra sempre. Quando eu falar alguma coisa que você não concordar, coloque em prática, nem que seja na raiva. Nem que seja assim, eu vou fazer esse teste só pra mostrar que o Dani tá errado. O Dani pegou um artigo científico de uma outra pessoa, que pegou vários outros artigos de várias outras pessoas, acadêmicos, estudiosos, aí pegou, juntou todo esse conhecimento, trouxe pra mim junto com a experiência dele, citou outros livros,
Mas eu acho que tá todo mundo errado. E eu vou provar que eles estão errados colocando em prática isso. Eu vou começar a ler. Mas assim, tem que ser pelo menos 3 meses, tá? No mínimo. De preferência 1 ano. Aí depois de 1 ano você volta aqui e fala, ó, como é que você tava errado. Eu fiz isso e não melhorou nada. Eu falo com propriedade porque não vai acontecer. O que manda nesse mundo, o pagamento desse mundo, o que traz as coisas para a realidade é a ação. Então, ainda que você não concorde, se você começar a ler todos os dias, você vai ter tudo isso aqui, ó. Você não precisa concordar para ter. Você não precisa nem me apoiar para ter. Não se inscreve, não curte, não compartilha, não anota isso na parede. Esquece esse vídeo, mas começa a ler 5 minutos todo dia, que consequentemente o resultado vem. Obrigado por ter ficado até aqui e uma ótima vida a todos nós.